Olá a todos, caríssimos, caríssimas, todos aqueles que me acompanham no canal. Eu estou aqui com mais um vídeo, com mais um tema que possibilita-nos a refletirmos, a fazermos reflexões históricas, teológicas e filosóficas. Hoje eu iria abordar o tema da morte e da imortalidade da alma. Todos nós, ao nascermos, algo que é certo é que nós teremos um fim. Biologicamente falando, a morte é uma necessidade do nosso organismo, porque ao nascermos, as nossas células já estão programadas para se autodestruírem, que nos leva ao envelhecimento e, consequentemente, à morte. Então, a morte ela é uma necessidade biológica. E a humanidade, desde os seus primórdios, os pensadores, os intelectuais e a religião, ela tenta desvendar esse mistério, esse enigma da humanidade, que a morte é o grande enigma da humanidade. Por que eu estou falando isso? Porque aconteceu um fato de algumas personalidades mundiais da política a abordarem sobre esse tema. No jornal O Globo, publicado no dia 4/9 de 2025, tem um trecho dele que diz assim, um trecho de uma conversa sobre a imortalidade e sobre o transplante de órgãos entre o presidente da Rússia, o presidente da China e o presidente da Coreia do Norte. Então, esses três presidentes, eles se reuniram em um evento e as câmeras dos jornais e das TVs do mundo todo captaram um áudio de uma conversa desses três líderes sobre esse tema. O jornal diz assim: uma conversa publicada na quarta-feira, 3/9 de 2025, entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente da China Xi Jinping, sobre a possibilidade dos humanos viverem até 150 anos e transplante de órgãos, viralizou nas redes sociais e chamou a atenção. A informação foi divulgada pela imprensa internacional com traduções das agências de notícias Bloomberg e Reuters. No diálogo, Putin diz que as pessoas estão vivendo mais atualmente e que 70 anos de idade ainda é uma criança. Em seguida, Putin, comenta que com o desenvolvimento das tecnologias e a possibilidade do transplante de órgãos, é possível que até mesmo nós alcancemos a imortalidade. Xi Jinping responde que alguns estudos mostram que os humanos poderão chegar a 150 anos ainda neste século. E essa conversa causou uma grande polêmica, porque eles estão falando de imortalidade, de transplante de órgãos e da possibilidade de chegar até 150 anos de vida. Aqui, neste ponto, nós podemos perceber que eles não estão falando da imortalidade de forma literal. Eles estão falando do prolongamento da vida. Xi Jinping e Vladimir Putin, eles então narram que com o avanço da ciência, com o avanço da medicina, as pessoas podem viver muitos anos, 70 anos, 80 anos, e eles analisam que a possibilidade de transplante de órgão vai prolongar a vida das pessoas. A média de 70, 80, 90 anos, ela vai aumentar a perspectiva de vida para 100, 150 anos. Isso, por enquanto, não é alcançável. Mas no diálogo desses dois líderes mundiais, eles levantam uma outra hipótese, que é a possibilidade de prolongar a vida a partir de transplantes de órgãos. Transplantes de órgão do coração, do pulmão, do fígado, dos rins. E isso é uma pretensão futura. No entanto, não quer dizer que isso vai levar o homem à imortalidade.
até mesmo porque os transplantes, eles são um ato cirúrgico, e todo ato cirúrgico existe o risco. E à medida de que você vai fazendo o transplante, 1, 2, 3 transplantes, isso vai te deixando mais vulnerável. E outro detalhe, se transplanta alguns órgãos, mas o envelhecimento das veias, dos vasos sanguíneos, da própria pele, para isso não tem conserto. Então, no diálogo deles aqui, eu vejo como a possibilidade de prolongar a vida, mas eles dizem hipoteticamente em alcançar a imortalidade a partir do avanço da medicina e do transplante de órgãos, o que seria algo impossível, mesmo nas mentes mais positivas e nas possibilidades mais positivas em relação a isso. O que eles estavam dizendo aqui não é algo novo. Por exemplo, na Idade Média, a perspectiva de vida era 30, 40 anos de idade. Com o avanço da ciência, da medicina e do transplante dos medicamentos, existe uma perspectiva de aumento de vida. Hoje, 70, 80 anos é plenamente alcançável. Nessa conversa, especificamente, eles, quando falam da imortalidade aqui, eles estão falando em prolongar e até mesmo depois, com os transplantes de órgão, viver aí 150 anos. Mas isso é uma hipótese, é um desejo que eles expressaram. Desse desejo de viver a 100, 150 anos, utilizando transplantes de órgão, para a realidade, existe um abismo imenso. E outro detalhe, para que o transplante de órgão funcione, precisa haver mortes. Precisa pegar transplantes de um morto e para transplantar em um vivo. E a medicina hoje ainda não se concretiza a criação de órgãos em laboratório. É preciso de que um humano que tenha órgão conceda para outro humano. Então, o que aconteceria? Precisava da morte de alguns para que outros recebessem este órgão. Essa conversa deles, ela é um tom intimista, mas expressa mais um desejo deles de viver por mais tempo do que realmente se compatibiliza com a realidade humana. Ou seja, nós somos finitos, nós somos mortais, e o que nós podemos fazer é arrumar meios a partir do avanço da tecnologia, da ciência e da medicina, de melhorarmos a nossa qualidade de vida e vivermos mais. Porque uma coisa é a imortalidade da alma, outra coisa é a vida eterna, é o que eu vou falar aqui neste vídeo. Então, no Brasil, por exemplo, a expectativa de vida na década de 20, 30, era entre 35 e 40 anos. Hoje é de 76, 77 a perspectiva. Então, nesse sentido, houve um salto do prolongamento da vida. E, consequentemente, no futuro, com as novas técnicas de medicina, como novas técnicas cirúrgicas e medicamentos, existe a possibilidade de se aumentar a perspectiva da vida. Mas isso não quer dizer que nós encontraremos o caminho para a imortalidade. Não, isso seria, neste atual século, neste atual cenário, impossível. Uma coisa é aumentar a perspectiva de vida, outra coisa é encontrar meios para a vida eterna. Existe um abismo inatingível em relação a isso. Então, o que mais impactou o aumento da perspectiva de vida no último século foram as questões do saneamento básico, o surgimento de medicamentos, o controle de doenças infecciosas, vacinas, o controle e o tratamento de doenças cardiovasculares. A humanidade,
desde os seus primórdios, ela questiona sobre os limites da vida e sobre a questão da vida eterna. No Antigo Egito, por exemplo, a vida eterna era uma ideia central da religião e da cultura. Para eles, a existência não acabava com a morte. Aqui está um detalhe. Uma coisa é a vida eterna que Vladimir Putin e Xi Jinping estavam discutindo. Outra coisa é a imortalidade da alma. Então, uma coisa é a vida eterna, outra coisa é a imortalidade da alma. A vida eterna, na concepção de Xi Jinping e de Putin, é aquela de que você nasce e a partir de técnicas da medicina e de medicamentos e de transplante de órgão, você vai levando sua vida para as próximas gerações sem a morte. Agora, o que os antigos egípcios diziam era o seguinte, que após a morte do corpo, a alma ela viveria eternamente. É diferente. A vida eterna do corpo, da matéria, é uma coisa. A eternidade da alma é outra. Alma e corpo são coisas distintas. Então, no Antigo Egito, a morte era uma passagem para outro plano, o mundo dos mortos. O objetivo era alcançar o campo de juncos, uma espécie de paraíso onde o morto teria uma vida ideal e feliz. Então, no Egito Antigo, eles acreditavam que o morto ele passava por um julgamento presidido pelo deus Osíris, senhor do além, e o coração era colocado numa balança, equilibrado com a pena, que simboliza a verdade e a justiça. Se fosse mais leve, se o coração fosse mais leve ou igual à pena, significava que a pessoa viveu de forma justa e recebia a vida eterna. Se o coração fosse mais pesado que a pena, era devorado pelo monstro Amit e a alma deixaria de existir. Por isso era tão importante a mumificação do corpo no Egito Antigo. A múmia ela era essencial, pois eles acreditavam que a alma precisava de um corpo preservado para retornar. Por isso desenvolveram complexos rituais de mumificação. Objetos, comidas, joias eram colocados em tumbas para serem usados pelos seus donos após alcançarem a vida eterna. Já na Grécia Antiga, os filósofos, os pensadores, eles tinham uma visão de mundo bem diferente daquela da tradição judaico e cristã. Porque os gregos tinham dificuldade em acreditar na ressurreição dos mortos. Quando o apóstolo Paulo foi pregar ali que Jesus havia ressuscitado dos mortos, os gregos eles tinham a dificuldade. Por quê? Para os gregos, a morte é a separação definitiva do corpo. Lembrando que o grego considerava Platão e Sócrates o ser humano um ser dualista, um ser que possui um corpo e uma alma, psique. E o corpo seria a prisão da alma. A alma se tornaria livre quando o corpo morria, simbolizava que a alma então estava livre daquele corpo, que era o corpo, ele simbolizava a decadência, a fraqueza, a limitação. E a alma estava presa no corpo. Quando o sujeito morria, aquela alma que estava presa, ela se tornava livre. Então, para eles entender o que o apóstolo Paulo estava falando, de que a vida eterna, a ressurreição dos mortos, eles não tinham essa compreensão. Então, os gregos, eles entendiam a morte como uma separação definitiva do corpo. E isso é bom, de acordo com a concepção grega. Para eles, isso era excelente, era o objetivo de todos, que a alma fosse liberta do corpo. Então, o corpo era visto muitas vezes como um peso ou uma prisão da alma. Daí, a não aceitação da pregação do evangelho, quando Paulo dizia que
Deus iria ressuscitar dos mortos. Então eles não aceitavam essa ideia de que na concepção deles a alma voltaria a ser presa a um corpo. Então assim, a imortalidade da alma que interessava não apenas o corpo, mas a alma livre da carne. Era essa a ideia, né, dos gregos, que a alma era imortal e ela só era feliz e livre quando ela se libertava do corpo. O destino após a morte era explicado ali pelos gregos em alguns mitos que se contradizem entre si. Por exemplo, existia o Hades, que era o reino sombrio dos mortos, o Campos Elíseos, um lugar de felicidade para alguns heróis, ou o Tártaro, o castigo. Eram essas as explicações que os gregos davam para explicar a vida e a morte. Lembrando que para o grego o corpo e a alma são coisas distintas, eram coisas distintas, e que a alma era presa pelo corpo, e a libertação da alma se dava quando a alma se libertava do corpo. Então era inadmissível para eles que haver ressurreição dos mortos, que a alma teria que estar dentro de um corpo novamente. Então a imortalidade da alma, tanto para Platão quanto para Sócrates, era algo que eles criam, mas a imortalidade se dava a partir do desprendimento, corpo de um lado, alma de outro. Santo Agostinho, que foi um teólogo, um filósofo da Igreja Católica, ele vai dizer que a alma humana é imortal, enquanto o corpo é limitado e mortal. A alma é a essência espiritual do ser humano, superior ao corpo, e é responsável por governar e dar vida a ele. Então ele vai continuar dizendo aqui que no seu livro As Confissões, ele explora a imortalidade da alma não como uma ausência de morte, mas como uma separação de Deus. Ou seja, existe duas mortes para Santo Agostinho. Quando a pessoa morre, o corpo morre, mas a alma permanece eterna. E existe a morte da alma, não no sentido literal. A morte da alma para Santo Agostinho não é que a alma vai morrer depois de se libertar do corpo. A morte da alma para ele é aquela alma que, mesmo sendo eterna, ela vai viver longe de Deus por causa do pecado. Então, aquele que peca, ele tem a segunda morte, não porque a alma vai deixar de existir, é porque a alma vai existir eternamente, mas distante de Deus. Então, vida eterna é uma coisa, imortalidade do corpo é outra, e imortalidade da alma é outra coisa. Vida eterna você nasce na concepção judaica, na concepção cristã. Todos nós temos a vida eterna, mas não com este corpo. Nós temos um corpo que, no momento em que o corpo desfalecer pela morte, a alma ela é eterna, e a imortalidade da alma ela está dentro da concepção tanto do Antigo Egito, quanto do pensamento filosófico grego, quanto do pensamento cristão religioso, que a alma ela existe, ela é imortal e ela é separada do corpo. Alma é uma coisa e corpo é outra. Então, quando se fala sobre imortalidade, conforme foi a conversa de Vladimir Putin e Xi Jinping, eles estão falando da vida eterna. Eles não estão discutindo a questão da alma, se existe alma ou não. Eles estão falando por uma perspectiva ateísta, de que o corpo, a matéria, ela pode se prolongar até uma, entre aspas, eternidade, mas não experimentando a morte, usando da medicina, usando de transplante para que se prolongue a vida. Outra coisa é a imortalidade da alma. Aí na perspectiva filosófica, na perspectiva cristã, o corpo e a alma são coisas distintas. O homem é um ser dualista, possui um corpo e uma alma. Esse corpo ele vai um dia se deteriorar, mas a alma permanecerá para sempre. Então o prolongamento da vida é uma coisa
que não precisa ser religioso para acreditar nisso, o ateu acredita nisso. A vida eterna já dá uma conotação no sentido religioso, e a imortalidade da alma vem corroborar para a ideia de que a alma ela é eterna e que todos nós que nascemos um dia teremos a limitação do nosso corpo e a morte, mas a alma durará para sempre. A grande questão é, e na eternidade, qual será o habitat da alma? Terá classificações? Terá condenação eterna, sofrimento eterno ou não? Aí as religiões discutem. Então o transplante de órgãos, ele precisa da morte para que tenha doadores para o receber, mas a possibilidade de viver 100, 150 anos, isso não quer dizer que vai resolver o problema da morte. Eu estou aqui apenas problematizando essa questão, porque no livro de Hebreus 9, 27, diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, na perspectiva cristã, o homem ele está ordenado a morrer uma vez. A partir disso, aguarda-se o juízo de Deus. Bem, meus caros acompanhantes do meu canal, eu estou aqui bem superficialmente, bem simplista, abordando algumas possibilidades sobre a morte. E é óbvio que num discurso, numa aula, num momento teológico, nós podemos aprofundar esse tema de forma mais minuciosa e mais detalhada. Eu deixo aqui um abraço a você, até o próximo vídeo.